pessoal, bem-vindos a mais uma aula de hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre o Duolingo English Test, como funciona a estrutura desse teste e alguns tipos de questões que caem dentro dele e como você pode estar estudando para cada uma dessas questões. Bom, primeiramente, o Duolingo English Test ele é uma prova de inglês que oferece certificado de proficiência e ele é bem semelhante ao TOEFL e ao IELTS nesse sentido. Ele é muito requerido por universidades de fora para comprovar, né, a sua proficiência no inglês, para saber se você é qualificado, né, para estudar na universidade e que se você entenderia bem as aulas, que todas vão ser explicadas em inglês. Bom, eu vou estar compartilhando para vocês um site que eu vou deixar aqui no link da descrição, que vocês podem estar entrando para ter melhor acesso para quais tipos de questões caem e um pouco mais detalhado sobre como você pode estar estudando para cada questão. Bom, o primeiro tipo de questão que a gente vai estar falando é o Reading and Select. A questão de ler e selecionar no teste do Duolingo, ele testa mais o seu vocabulário. É a questão mais comum na prova, por isso é uma ótima pergunta para dominar. A questão pede que você diga se a palavra é real ou não. Você terá 5 segundos para cada palavra e verá de 15 a 18 palavras. Conta para subpontuações de alfabetização e compreensão. O Duolingo ele coloca palavras falsas que parecem e soam como palavras reais. Por isso é importante prestar atenção na ortografia. Por exemplo, eles colocaram a palavra como believe. Essa é uma palavra quase real, apenas está escrito incorretamente. A grafia correta seria believe, que é como a gente já sabe. O Duolingo English Test ele é adaptativo. Isso significa que se você responder as perguntas corretamente, as próximas perguntas ficarão mais difíceis. Isso é fácil de ver nas perguntas de ler e selecionar. Se você sair bem, o Duolingo mostrará palavras mais obscuras e palavras difíceis de soletrar corretamente. Bom, já para o nosso segundo tipo de perguntas, que é o Fill in the Blanks, que é a pergunta de preencher as lacunas. Ele foi desenvolvido para testar o seu vocabulário. Em uma questão de preencher as lacunas, você receberá uma frase e uma das palavras estará faltando letras. É seu trabalho completar a palavra. Você tem 20 segundos para fazer isso, o que torna essa questão mais curta do teste. Como explica o Duolingo, essa questão avalia a profundidade e amplitude do seu vocabulário e ela não avalia apenas se você conhece uma palavra, mas também se sabe como usá-la no contexto. Você precisa entender o resto da frase para determinar qual palavra está faltando. Talvez seja necessário ler a frase algumas vezes em velocidades diferentes, para que até você entender qual palavra está faltando. Já o nosso segundo tipo de questão, que é o Read and Complete. A pergunta de ler e completar é uma das questões mais difíceis do teste de inglês do Duolingo. Isso ocorre porque a maioria das pessoas não está familiarizada com o formato. A questão pede que você preencha as lacunas com as letras que faltam. Para isso, lhe dão 3 minutos. Ao contrário de outras questões, você terá muito tempo para ler e completar questões. Você pode usar perguntas de ler e completar para relaxar um pouco após perguntas mais intensas. Embora faltem letras e você não consiga entender tudo, você deve ler a passagem inteira, incluindo o texto, incluindo o título, antes de começar a responder. Ao ler a passagem inteira, você adquirirá um contexto que o ajudará a entender o que está faltando. Para determinar o que está faltando em uma frase, você precisa saber o que vem antes e depois. Isso significa que você precisa ler a frase inteira, não apenas o que vem antes da parte que está faltando. Na quarta questão, que é o Read Aloud, a questão de ler em voz alta, como o próprio nome diz, pede que você leia uma frase em voz alta. Você terá 20 segundos para se gravar lendo em voz alta uma ou duas frases que lhe forem fornecidas. Aparece de 3 a 6 vezes na prova, sendo uma das questões mais comuns. Se a qualidade da sua gravação for ruim, você não obterá uma boa pontuação. Teste a qualidade do microfone do seu computador ou laptop gravando sua fala. Certifique-se de que não há nada bloqueando seu microfone. Não use fones de ouvidos com microfone. Fones de ouvido não são permitidos no Duolingo English Test. Você pode usar o microfone externo, mas ele não pode fazer parte de um par de fones de ouvido. Essa questão testa sua pronúncia, então você precisa falar devagar e pronunciar cada sílaba com cuidado. No quinto tipo de questão, nós temos o Lead and Type. O objetivo dessa questão é ouvir uma frase e digitar ela. Você terá 60 segundos para ouvir o depoimento e digitar o que ouve. A declaração geralmente tem apenas uma frase. A parte desafiadora dessa pergunta é que você só pode ouvir a afirmação 3 vezes. Essa questão aparece de 6 a 9 vezes na prova, sendo uma das questões mais comuns. No sexto tipo de questão, que é a seção de leitura interativa, Interactive Reading,
Você foi adicionado ao teste de inglês do Duolingo em 2022. Essa parte do teste é mais complicada que as outras, por isso é importante entender como funciona. O Duolingo adicionou a seção leitura interativa ao teste para avaliar melhor sua capacidade de leitura de textos acadêmicos. Na seção leitura interativa, você será solicitado a trabalhar com uma passagem que contém múltiplas frases. O Duolingo quer ver até que ponto você entende como uma ideia se conecta a outra na passagem como um todo. Existem dois tipos de conjunto de questões de leitura interativa no teste. Cada um tem 6 questões e dura de 7 ou 8 minutos. No sétimo tipo de questão, que é a escuta interativa, é a mais nova parte do Duolingo English Test. A seção escuta interativa tem como objetivo simular conversas em tempo real. Consiste em dois tipos de perguntas, ouvir e responder. Resumir a conversa. Existem aproximadamente 5 perguntas, ouvir e responder, seguidas por uma pergunta e resumir a conversa. Existem dois tipos de escuta interativa no teste. Cada um deles dura de 5 a 15 minutos. A sessão escuta interativa começa com um cenário hipotético. Depois de ler o cenário e clicar em iniciar, você responderá aproximadamente 5 perguntas de ouvir e responder. No oitavo tipo de questão, que é o Write About the Photo, a questão escreva sobre a foto. No teste de inglês do Duolingo ela é direta. Você só precisa escrever uma imagem. Você tem 1 minuto para descrever a imagem e a imagem que você recebe é bem pequena. Certifique-se de estudá-lo cuidadosamente para observar todos os detalhes importantes. Embora você tenha apenas 1 minuto, você deve economizar cerca de 15 segundos para revisar sua resposta. Em seu guia de teste oficial, o Duolingo recomenda que você tente ir além da simples rotulagem e descrever a imagem em detalhes. Por rotulagem simples, eles querem dizer apenas identificar objetos na imagem. Na nona questão, que é o Interactive Writing, há apenas uma questão de escrita interativa no teste. Consiste em 2 partes. Primeiro, você receberá um aviso e terá 5 minutos para respondê-lo. Em seguida, você receberá um segundo prompt e terá 3 minutos para responder a este. O segundo prompt estará relacionado ao primeiro. Depois de responder ao primeiro prompt, você não poderá editar sua resposta. No entanto, você pode ler sua primeira resposta enquanto escreve a sua segunda resposta. A 10ª questão, que é a Listen and Speak, na questão ouça e depois fale, no teste de inglês do Duolingo você precisará entender algo que foi dito e responder. Você terá 20 segundos para ouvir o tema e preparar sua resposta. Então você terá 90 segundos para registrar sua resposta. Quando você chegar à pergunta, o tópico será reproduzido automaticamente. Você pode ouvir o tópico mais de 2 vezes. Uma boa estratégia o ajudará a gerar assuntos para conversar e obter uma pontuação mais alta. Uma estratégia simples, mas eficaz para perguntas do tipo ouça e depois fale é a ILAST. A estratégia ILAST é, primeiro, identificar o tópico. O segundo, listar as tarefas que o Duolingo deseja que você execute. A terceira, responder a pergunta ou declarar seu ponto de vista diretamente. A quarta, o suporte, que é apoiar sua resposta. E a quinta, que é fornecer 3 exemplos. Já na nossa 11ª questão, o seu objetivo será falar sobre uma imagem mostrada. Você tem 20 segundos para estudar a imagem, então você tem 90 segundos para descrevê-la. Durante esse tempo, você ainda poderá ver a imagem, porém, você só pode gravar a si mesmo uma vez. A imagem que você recebe é bem pequena. Certifique-se de estudá-lo cuidadosamente para observar todos os detalhes importantes. Se você cometer um erro, continue falando. Você ainda pode obter uma pontuação alta, mesmo que cometa alguns erros em sua resposta. Mas se você parar e não falar o suficientemente, é impossível que você consiga uma pontuação alta. Um dos critérios de pontuação do Duolingo English Test é a relevância da tarefa. Se a sua resposta não for suficientemente relevante para a imagem, você perderá pontos. Contar com uma boa estratégia o ajudará a escrever a imagem com mais detalhes e obter uma pontuação mais alta. Aqui está a estratégia dos 5 Why. A primeira, que é o que está acontecendo nessa foto. A segunda, quem está fazendo o quê. Terceira, onde eles estão fazendo isso. A quarta, quando eles estão fazendo isso. E a quinta, o porquê eles estão fazendo isso. Durante os 20 segundos iniciais da pergunta, fale sobre a foto, você deve se fazer essas perguntas. Eles ajudarão a gerar ideias sobre o que falar e isso tornará mais fácil você falar durante 90 segundos inteiros.
Na 12ª questão, você terá que ler sobre um tópico específico e depois falar sobre ele. Você terá 20 segundos para ler o tópico e preparar sua resposta. Então, você terá 90 segundos para falar sobre o assunto. Você poderá ver o tópico enquanto grava sua resposta. Uma estratégia simples, mas eficaz para as perguntas do tipo leia e depois fale, é responda as perguntas. Nas perguntas leia e depois fale, o Duolingo fornece uma lista de perguntas para ajudar a orientar sua resposta, o que facilita muito na realização da questão. Um exemplo dessas questões: Talk about your favorite restaurant. Where is it? What type of the food is it? How often do you go there? Or why it's your favorite? Na 13ª questão, você terá 5 minutos para escrever sobre um tema fornecido e você tem que escrever pelo menos 50 palavras e por pelo menos 30 minutos. Porém, é recomendado que você escreva pelo menos 120 palavras. A razão é simples: se você não escrever o suficiente, não conseguirá obter uma pontuação alta. Sua resposta ao amostral de redação será enviada junto com as pontuações dos testes. Os destinatários das notas dos seus testes receberão sua resposta ao amostra de redação, para que eles próprios possam avaliar sua redação. Já no último tipo de questões, você receberá um aviso e você terá 30 segundos para ler e preparar sua resposta. Então você terá 3 minutos para responder. Você só precisa falar por 1 minuto, mas deve falar por 3 minutos, porque isso ajudará a obter uma pontuação mais alta. Sua resposta ao exemplo de fala é avaliada e enviada junto com sua pontuação. Escolas e outras instituições para onde você enviar seus resultados no Duolingo English Test também poderão assistir a uma gravação de sua amostra de conversação para que possam avaliar seu inglês por si mesmas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e qualquer dúvida vocês podem estar enviando no grupo ou no privado da gente, que a gente vai estar sempre respondendo vocês. Até a próxima aula! E você que está assistindo pelo YouTube e gostou do conteúdo de hoje e quer ter acesso ao nosso grupo de documentos de suporte, entre no Drive de aplicação. O link para se inscrever vai estar na descrição e qualquer dúvida é só mandar pra gente.